Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, canais da Lubra. E hoje temos um bate-papo muito legal, mãozinha. Erika Lisso, tudo bom? Tudo, e você? Arquiteta, estamos aqui em Porto Alegre, no escritório, para descobrir, para descortinar tudo que vem de muita experiência, história e sentimentos e emoções da Erika. E temos, óbvio, vamos anunciar uma parceria que se forma, né? E que, se Deus quiser, vai ser muito prazerosa para todos. Mas antes de chegar nesse anúncio, eu quero te saber tudo. Brinquei que eu vou descobrir hoje até o ascendente. Mas vamos começar. Você estava me contando, Erika, que aos 11 anos já sabia que ia trabalhar com arquitetura. Ou seja, já é uma função, um dom que já veio nato, descortinado. Exatamente. A minha mãe sempre gostou muito dessa coisa da arquitetura, né? Apesar dela não ser da área, ela era daquelas pessoas que consumia revista, né? Na época a gente consumia muita revista, né? E eu acabava olhando e gostando. Aí teve uma época que eu fui fazer pintura em tela, pintura em pano de prata, aquelas coisas bem de ateliê, assim, de uma tarde por semana que eu ia e eu amava. E aí, um belo dia, a minha mãe disse assim, e tu já tem ideia do que vai ser? Eu vou ser arquiteta. Daí ela disse, da onde? Daí eu disse, não, vou ser arquiteta. Isso eu já sei que eu vou ser. E foi muito engraçado, porque essa professora de pintura que eu encontrei agora, a questão de 5 anos atrás, ela disse, Erika, e tu foi arquiteta? Eu disse, sim, eu sou arquiteta. Eu disse que eu ia ser arquiteta. E daí, como que vai? Porque você saiu lá de São Paulo e veio pro Sul. Não foi tão simples assim, porque meu pai trabalhava em banco e aí era aquela coisa mais pipocada. Então eu nasci em São Paulo, meu irmão nasceu em São Paulo e aí ele começou a ter muito problema de respiratório por conta de poluição, que São Paulo já era um horror e tudo, e a gente foi morar no Rio. Aí a gente ficou 5 anos morando no Rio, a gente veio para Porto Alegre 5 anos depois e aí a gente começou a escola aqui, eu tava entrando no primeiro ano, né? Mas nesse meio tempo a gente foi morar em vários outros lugares, Salvador, Miami, vários lugares. Era uma isso tudo também te ajudou muito, né? Mas isso de alguma forma foi trazendo arquitetura, imagens, formas no seu conceito de arquitetura mesmo. Não, com certeza, né? Eu digo, cada vez que a gente visita um lugar, não importa se é uma cidadezinha do interior micro ou uma mega metrópole, a gente absorve coisas, né? Então, imagina, numa idade em que a gente é uma esponja, porque na idade que a gente é criança ou adolescente, sim, a gente absorve mais ainda. Isso trouxe toda uma bagagem. E acho que trouxe também essa questão de tu lidar com pessoas diferentes, de lugares diferentes, que também diferentes. Ajuda muito na arquitetura, porque a arquitetura é lidar com pessoas, né? E aí, uma das coisas muito interessantes no caso da Erika é que daí ela se especializou numa questão de arquitetura voltada para a área de saúde. E aí você falou uma coisa que é muito legal, né? A gente é que nem clínico geral. Eu faço um pouquinho de tudo, mas tem horas que eu preciso ser especializado em alguma coisa. No teu caso, você vê um pouquinho disso. Me fala dessa especialização. Então, eu me formei, né? E fiquei pensando assim, eu tenho que ver o que eu gosto, né? O que eu gosto de fazer, porque a arquitetura é ampla, né? Tu pode fazer tudo, né? E aqui que eu quero estar, assim, mais conectada. Então, a primeira coisa foi a arquitetura de interiores, que eu curto muito. E eu pensei assim, nossa, a arquitetura da área médica é um desafio, né? Porque tá em constante mutação, toda hora surgem equipamentos novos, até especialidades novas, muitas vezes, né? E precisa ter conhecimento, porque quem não tem conhecimento não faz bem a área da saúde. Fora que cada especialidade que chega é um mundo todo que se abre, porque uma coisa é tu fazer uma clínica de cardiologia, outra coisa é tu atender um pneumo. Então eu me interessei. E eu fiz um dos primeiros cursos de especialização que teve aqui em Porto Alegre. Até com várias pessoas da vigilância que na época também estavam se especializando. E comecei a trabalhar nessa área. E é muito gratificante, porque tu conhece outras pessoas, tu conhece tecnologia, tu faz a arquitetura de interiores, está inserida dentro desses espaços. E tem que estar pelo uso dos materiais, né? O piso correto, enfim, tinta.
É muito específico, realmente. A gente sabe que arquiteto tem que ser psicólogo, tem que entender, tem que saber, tem que sentir esse cliente para poder traduzir. É óbvio que é assim. Tem profissionais que vão ter um recurso humano mais aprimorado do que o outro, nem todos conseguem muitas vezes, mas a maioria tem um treinamento para conseguir chegar lá e entender. E eu gosto de perguntar para que eles me deem, por exemplo, um exemplo de algo que funcionou muito bem, né, que demonstra que muito mais do que uma parte técnica, desenvolver projetos da pós-graduação, da viagem, isso, aquilo, se não tiver um entendimento humano, aí é difícil. E você me falou de um muito bacana, que eu quero que você conte, até porque você gosta de gatos, já falou de gatos, e entrou o gato no meio. E deu tudo certo. Deus, a gente atrai o que a gente gosta, né? Eu adoro, né? Eu adoro trabalhar com pessoas, e quando essas pessoas estão conectadas a bichos, eu gosto mais ainda, porque são a grande paixão da minha vida. Mas eu acho, assim, que essa habilidade, né? Muita gente tem mais ou menos, mas a gente também desenvolve ela ao longo do tempo. Experiência. Tu vai sabendo ler o cliente. Eu digo, às vezes tem clientes que eu entendo sem nem conversar muito com eles. E isso é muito bacana. Isso é fundamental para um arquiteto ter sucesso, eu acho. Porque tu tem que entender para quem tu tá fazendo aquilo, para que aquela pessoa se sinta também, né, representada. Então, uma vez chegou uma cliente que era médica, né, mas não para eu fazer a clínica dela, e sim para eu fazer um estúdio no qual ela queria morar, que tinha 40 metros quadrados, ou seja, já era um desafio. Já é um desafio, né? E ela trabalhava o dia inteiro fora, vivia só ela e os 2 gatos, né? E era perto do consultório dela, então ela queria ter tudo ali, bem rápido, bem prático. E que ela curtia muito cinema, e que ela curtia as coisas descoladas. E foi me falando, assim, quem ela era. E eu parei e pensei assim, meu Deus, né? Não é nada do que eu costumo fazer. Por que ela veio fazer comigo, né? Eu disse, nossa, vai ser terrível de fazer. E eu sentei, e numa tarde, em 3h30, não dá nem pra dizer que foi em uma tarde... O projeto dela veio, e veio com prazer, assim, e eu gostei de fazer. E quando eu apresentei, ela olhou e disse, meu Deus, sou eu. E assim, vocês não sabem, né? Aquilo ali foi uma coisa, assim, um prazer pra mim. Porque quando tu percebe que tu entendeu o cliente... Gente, dá pra entender um pouquinho, né, da simpatia da Érica, dessa forma dela ver as coisas, de pensar, dá vontade de ficar aqui falando, mas aí eu vou precisar de um programa, um documentário de 1h30. Mas vou fazer o seguinte, essa foi uma apresentação, né, da profissional, dessa parte humana, do que ela gosta, do que ela pensa um pouquinho, mas nós vamos voltar em breve com mais uma entrevista. Vou deixar um saborzinho, é porque nós estamos entrando numa parceria, né, com a Lubra e a Érica, numa das principais mostras de arquitetura, design e paisagismo que nós temos no país, mas sobre isso, nós vamos falar em breve. Então, por hora... Foi um prazer. Nos aguardem, nós voltamos.